Ok? Ok. Eu disponibilizei os slides de hoje já no portal. Eu tinha esquecido, eu preparei o material hoje de manhã, mas esqueci de colocar. Mas já está lá, tá? Quem quiser depois baixar, pode ficar tranquilo que o que eu estiver projetando aqui na tela está lá no portal para ser acessado por vocês. Pois bem. Então, a matéria de hoje fala sobre um momento muito importante dentro do processo de trabalho, que é a audiência trabalhista, né? Onde depois a gente vai ter oportunidade de recordar a questão da petição inicial, que nós já vimos na aula de prática, mas a gente vai fazer um breve resumo, e depois vamos também vamos ter uma aula técnica sobre a contestação, que nos vai ser muito útil no próximo semestre, principalmente. E a audiência trabalhista é um momento realmente, dentro do processo de trabalho, de extrema importância, porque nela acontecem a maior parte dos atos, que nós já aprendemos também quais são os atos, termos, né, do processo, os atos relevantes e importantes para a aferição dos fatos jurídicos e as provas que devem ser produzidas, né. A gente vai ver que, ao contrário do processo civil, no processo de trabalho, por causa de alguns princípios que nós já conversamos, principalmente o princípio da oralidade, concentração da prova, do aproveitamento dos atos processuais, etc., a gente vai ver que na audiência trabalhista é que se resolvem muitos incidentes e questões que, por exemplo, lá no processo civil, estariam vistas anteriormente, né, quando o juiz teria a oportunidade de fazer uma análise de eventualmente dar um despacho saneador, né, especificação de provas e coisas mais. Aqui, na verdade, nós vamos ver que no processo de trabalho, tudo se concentra nas audiências. As audiências trabalhistas são realmente momentos importantíssimos para o processo do trabalho. Então, por isso que é importante nós vermos ela antes, para depois tratarmos das duas peças das pontas que vão estar em lados antagônicos, né? Pleiteando algo, a contestação, opondo resistência a esse algo aí que está sendo postulado. Então, com base nisso, feito essa pequena introdução necessária, né? Eu também já deixo aqui para vocês, né, uma promessa que, se for possível, nós dentro se houver possibilidade, a gente vai também, dentro da aula de prática, mais para frente, lá para o final do ano, tentar fazer alguma simulação de audiência, apenas para vocês terem uma noção de como são essas intercorrências. Mas aqui, nossa aula hoje aqui é processo, e nós vamos tratar dos aspectos processuais da audiência. Então, pois bem, algumas questões aí de caráter mais generalista, né? A audiência realmente o lugar e o momento que os juízes ouvem as partes, né? A gente também tem como definição uma sessão marcada ou determinada pelo juiz, onde as partes comparecem, na qual são produzidos os atos processuais e decisões. O que é mais ou menos a gente imagina que dentro de uma realidade prática se acontece isso mesmo. O juiz marca uma audiência, as partes comparecem a ela, normalmente tem depoimentos pessoais, às vezes se ouvem testemunhas e se produzem provas, né? Algumas características próprias da audiência trabalhista. No processo de trabalho, as audiências dos órgãos da justiça, em regra, são públicas e são realizadas na sede do juízo ou do tribunal, depende aí, evidentemente, de que instância você está falando, né? Em algumas situações são designados outros locais para a realização de audiências. Nós vimos lá no começo do nosso curso, que eu mostrei que, inclusive, existe uma justiça do trabalho que é chamada itinerante, né? Que às vezes ela vai de barco ou de ônibus nos locais onde não tem justiça do trabalho, ou de acesso difícil, ou atendendo populações mais desvalidas pela sorte, aí, né, mais necessitadas. Então, essa regra ela tem exceções, né? Mas, em regra, ela é realizada na sede do juízo. Por exemplo, aqui na nossa região, onde não há dificuldade de acesso, né? Nós não somos não somos a região amazônica nem nada. Então, o que acontece? As audiências elas são realizadas na sede, né?
E aqui é a sede da Justiça do Trabalho, lá fica na Rua Brás Cubas 158, você vai lá, é lá que são realizadas as audiências da primeira à sétima vara, né? Então, acontece lá. A Constituição Federal, nós já vimos isso também, quando nós falamos dos atos, termos, etc., né? No artigo 93.9, ele determina que todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos, a não ser que, eventualmente, né, naquelas exceções que nós já conversamos também, oportunamente, em aulas passadas, a necessidade da decretação do segredo de justiça. O segredo de justiça, né, às vezes você pode ter um menor, você pode ter fatos ali que não podem vir a público, por exemplo, acusações graves de malfeitos ou de atos de improbidade, esses não podem ser divulgados. Evidentemente que daí você decreta o segredo de justiça, e aí esse julgamento deixa de ser público, torna-se privativo apenas das partes e seus procuradores. Mas, em geral, né, aqui nós fizemos um pequeno resumo do que é uma audiência trabalhista, o que ela é, em tese. Depois vamos destrinchar isso daí ponto a ponto, mas vamos já enxergar ela, fazer como diz o pessoal dos cursinhos, um mapa mental, né? Então, é um ato público, em princípio ele é indispensável, porque a lei assim exige, né? Por exemplo, na justiça comum, no cível, né? Determinados processos, você não precisa ter necessariamente audiência. No processo de trabalho, ela é obrigatória. A gente vai ver que às vezes, até pelo menos nesse período de pandemia, nós temos algumas exceções, onde o réu pode apresentar sua resposta. O juiz procede à instrução, né? Ou seja, ele vai produzir as provas ali. Espera que tem mais gente entrando aqui. Formula propostas destinadas à conciliação do feito. São aduzidas as razões finais e, por fim, é proferida a sentença. Evidentemente que todas essa sequência de atos nem sempre são possíveis de se produzir numa única audiência. Há, em regra, uma quebra natural, principalmente após a instrução. É difícil você ver um juiz que dê a sentença de imediato, ele vai marcar uma próxima data, onde ele tecnicamente vai proferir a sentença. Então vamos lá. A finalidade principal, né, das audiências trabalhistas, desde a sua criação, lembrando que a gente tem aqui aquela presunção dos princípios da oralidade e da concentração de provas e da economia processual. Então, as finalidades principais é a audição das partes litigantes, o reclamante e o reclamado, oitiva de testemunhas, se for necessário ouvir os auxiliares do juízo, realização de tentativa de conciliação, né? A gente lembra também que, processualmente, na estrutura processual trabalhista, vigora, nós já conversamos sobre isso, e o professor Celso já deve ter falado também, o princípio da primazia da realidade, né? A preponderância da realidade dos fatos em detrimento da forma. Então, por exemplo, a prova documental não é absoluta e você pode, eventualmente, elidi-la por testemunhos que descaracterizem a validade, por exemplo, de determinados documentos. Poderíamos citar aí como exemplo um controle de jornada de trabalho que não expresse a real jornada prestada pelo trabalhador. O trabalhador, por exemplo, é obrigado a anotar um horário de saída, mas continua trabalhando, por exemplo. Então, embora formalmente você tenha um controle de jornada, ele é impugnado e, através da prova testemunhal, se aplica o princípio da primazia da realidade, né? Ou seja, a realidade ela se distingue do que está lá no documento formal e prevalece sobre ele. E também temos aqui a realização de tentativas de conciliação. Nós vamos ver que isso daí também ele é obrigatório. Ele possibilita às partes a apresentação de razões finais, né? E a gente vai ver que as razões finais, elas têm por função reforçar as teses que você pode aduzir em favor do seu cliente, né? Então, depois da instrução processual, você, nas razões finais, vai destacar os elementos ali que lhe são favoráveis, né, favoráveis ao seu cliente, demonstrando ao juiz que a tese que você desenvolve é a mais correta e não a outra, né? Também você pode arguir nulidades que você pretenda futuramente discutir
em eventual recurso. E aí, depois disso tudo, ser feito, formado o convencimento do juiz, né? Lembrando que no nosso sistema processual, você já deve ter visto isso em processo civil, né, em processo penal também, vigora o princípio do livre convencimento motivado ou persuasão racional do juiz, né? Ele tem liberdade na condução do processo e ele tem ampla liberdade também no julgamento. E, por fim, o julgamento do feito. Então, vamos ver alguns detalhes importantes aqui. Bom, aqui eu vou separar bem alguns elementos, porque alguns de vocês, sei que já trabalham, né, já fazem estágios e tal, podem aí até falar, pô, mas não é bem assim como o senhor está falando agora, né? Mas vamos por partes. Então, presença dos juízes e servidores nas audiências. Lá no artigo 814 CLT, nas audiências tem que estar os escrivões, o chefe de secretaria, atualmente chamados diretores, né? E o funcionário responsável pela condução da audiência. Normalmente é aquele secretário do que faz a audiência, né? Secretário ou secretária, que secretaria lá o juiz, né? Onde ele normalmente ele digita a ata de audiência, os termos que o juiz vai ditando ali, vai marcando as datas, vai marcando as próximas audiências, vai marcando julgamentos, etc. Né? Aquele funcionário, aquela funcionária que fica ao lado do juiz ali. Então, ele obrigatoriamente vai ter que estar presente. A hora marcada, o juiz ele declara aberta a audiência, e aí é feita a chamada das partes, testemunhas e demais pessoas que devam comparecer. Agora, vou fazer um parênteses aqui, que é necessário, né? Veja, atualmente, a sistemática é diferente. Nós estamos em uma época estranha, né? Vivendo uma pandemia, em que não existem audiências presenciais. Até tiveram algumas, quando na fase final, ali, um pouquinho antes das eleições, chegaram a ter algumas audiências presenciais. Mas elas não acontecem há muito tempo, de novo. Estão todas audiências online, né? Então, a presença física do juiz e a presença física do funcionário que conduz a audiência não existe. Estão normalmente nas suas casas, né? Através, como eu aqui, transmitindo, né, via Zoom. O sistema que o tribunal está adotando é a plataforma Zoom. Então, você ingressa lá na sala de reunião, a partir do momento que o juiz libera, tem início a audiência, né? Igualmente, as testemunhas, elas ficam numa sala de espera do Zoom, evidentemente, né? E aguardam a sua vez para serem ouvidas, quando é possível. Normalmente, as audiências de instrução, a gente já vai falar sobre isso aqui, no sistema telepresencial, tem vários problemas e acabam não acontecendo. Ora, porque uma das partes não tem condição técnica para poder acompanhar, por exemplo, se nós estamos lidando com pessoas mais pobres ou pessoas de pouca condição, uma condição financeira mais baixa, às vezes a pessoa não tem uma internet suficiente para ficar transmitindo um tempo da audiência, não tem equipamento, não tem nada, né? É diferente, por exemplo, eu trabalho com isso, então, evidentemente, e além do mais dou aula, né? O pessoal já sabe, né, que eu sou professor e sou também advogado. Então, necessariamente, até por força da minha profissão, eu investi, né, no equipamento bom, tenho lá minha câmera, tenho meu microfone, né, tenho várias coisas aqui, então eu consigo fazer minhas audiências online, minhas sustentações online também. Agora, eu não sou a parte não vive disso, a parte tem outras coisas, tem outras preocupações muito maiores que essa. Então, às vezes, o cara não tem como conectar, então essas audiências, elas dependem de vários elementos, né? A gente vai falar já sobre eles, eu só estou contextualizando isso para que vocês compreendam. Quando as audiências eram físicas, eram mais simples, né? Todo mundo comparecia ao fórum, ficava na sala de espera, o juiz ia fazendo o pregão, né, pelo alto-falante, chamando as pessoas, as partes, né, e seus representantes legais, adentrando na sala e sendo ouvido aos poucos. Isso daí já não dá para fazer, porque nós estamos na pandemia. Quando isso aqui passar, se efetivamente a vacinação surtir os efeitos esperados e nós todos estivemos de volta, beleza, vamos ter essas audiências na forma que eu estou explicando aqui. Enquanto isso, elas têm esse modelo híbrido, né, onde as partes fazem das suas casas, para aqueles que conseguem. Muitas vezes, volto a dizer, tem gente
que está realmente numa situação muito difícil, não tem como, né? Então, só estou contextualizando aí, para que vocês compreendam a realidade. Existe um detalhe interessante aqui, né? E eu vou comentar para vocês, porque é processual técnico, mas que não tem muita utilidade prática, né? Se até 15 minutos após a hora marcada o juiz não tiver comparecido, isso daí, veja bem, não é que a audiência não tenha começado, é diferente. O juiz não tenha comparecido. Tipo, quando tinha o fórum aberto, né, que a gente ia para as audiências, então vamos imaginar que a primeira audiência estava marcada para para 1 hora da tarde. 1 hora da tarde é a primeira audiência. Até o 1h15 o juiz não apareceu lá, não deu notícia, ninguém sabe dele, não sabe o que aconteceu e tal. Se acontecesse isso, né, os presentes poderiam se retirar, constar no livro lá próprio de registro de audiência, né, que não existe mais, porque antes tinha um livro disso, hoje em dia não tem mais, porque é tudo eletrônico, né, mas pedir uma certidão no processo e lembrando que isso daí realmente às vezes não funcionava muito bem, eu sempre falava isso, né? Embora a lei permita, né? Embora a lei tenha essa possibilidade, o aspecto prático disso não é muito bom, porque eu me retiro, vou embora, o que vai acontecer com a minha audiência? Vai marcar para outro dia, dependendo da pauta, lá para a Casa do Chapéu, né? E às vezes não interessa essa demora para ninguém. Então, via de regra, a gente espera, mesmo que se atrasou 15 minutos. E hoje em dia, com o telefone celular, né, o juiz avisa, fala, estou com dificuldade, minha filha passou mal, sei lá, aconteceu alguma coisa, né? Estou preso na serra. As pessoas aguardam. Lembrando que o parágrafo único do artigo 815, né, que fala sobre essa questão desse atraso, né, ele é destinado ao juiz. Né? Então, esse atraso de 15 minutos é só para o juiz, para você, não. Né? Você que é parte, você tem que chegar no horário, tá lá, senão você vai sofrer as consequências que nós já vamos verificar aí. Né? Então, esses 15 minutos aí de tolerância é para o juiz chegar para a primeira audiência. Né? Em regra, os juízes não se atrasam. Em regra, estão sempre antes do horário lá, já preparando o terreno para as audiências que vão acontecer durante o dia. O juiz do trabalho tem poder de polícia? Sim, ele tem. Né? As audiências, a ideia é que elas se processem na maior ordem e tranquilidade. Peraí, tem mais gente para entrar aqui. Hoje tá, o pessoal está entrando tudo mais tarde. Sempre com muita ordem e tranquilidade. E eles, o juiz pode adotar medidas para a manutenção do respeito, né? Com relação a espectadores, etc. Então, por exemplo, se uma pessoa senta na sala de audiência, ela não é parte, não é testemunha, nem nada, ela está lá só assistindo, um advogado, e começa a fazer barulho, atrapalhar, conversar alto, falar alto, o juiz pode admoestar essas partes, falar, olha, doutor, doutora, o senhor está tirando a concentração nossa aqui, né? E, ou seja, se você tiver que assistir uma audiência, você quer assistir a audiência por um motivo qualquer, quer fazer hora, mas ficar lá dentro da sala de audiência, então você vai ter, preferencialmente, que ficar em silêncio, né? Ficar lá quietinho, olha teu celular, lê teu processo, né? Evita de ficar conversando, porque isso pode realmente interferir ali, atrapalhar a concentração do juiz que está colhendo a prova, ouvindo depoimento, ouvindo as testemunhas, as pessoas falam baixo, e você falando com o colega ali do lado se atrapalha realmente, né? A ideia é que a gente realmente fale baixo ou não converse. Tanto que o artigo 816 diz que o juiz ou o presidente manterá a ordem nas audiências, podendo mandar retirar do recinto os assistentes que a perturbarem. Então, esses assistentes podem ser espectadores comuns, pessoas que estão lá assistindo a audiência, um estagiário, um advogado, ou uma pessoa do povo que esteja assistindo a audiência. Se ela se comportar mal, ela pode ser retirada do recinto. Tribunal também. Mesmo princípio. Isso é importante, porque realmente, gente, eu vou falar aqui para vocês uma opinião de quem já fez bastante audiência, né? Quando você está fazendo audiência, se alguém estiver conversando alto ali, alguma coisa, desconcentra, atrapalha. A pior coisa que tem é você estar fazendo uma audiência, alguém ficar te cutucando, falando alguma coisa, você se desconcentra, né? Você precisa prestar atenção, ok? Então, isso é o poder de polícia destinado ao juiz e é muito bem-vindo,
né, para que ele controle eventuais excessos aí. O CPC, ele complementa, né, o ACLT com alguns detalhes importantes aqui, especialmente no artigo 360, que diz, né, o juiz exerce o poder de polícia incumbindo-lhe manter a ordem e o decoro na audiência. Isso é importante, o juiz, né, ele mantém não só a ordem, como o decoro da audiência, né, e a gente já vai ver por que isso é significativo. Ele pode ordenar que se retirem da sala da audiência que se comportarem inconvenientemente. Como eu expliquei, se alguém lá começa a perturbar, falando alto, né, fazendo comentários desagradáveis, alguma coisa assim, por exemplo, o advogado inexperiente, o advogado experiente ali, os outros ficam comentando a atuação dele, pô, tem sentido, né? Fica quieto, deixa a audiência correr, na sua vez, você faz as suas coisas. Ele pode requisitar, se for necessário, força policial, caso, por exemplo, tenha um desentendimento, uma briga, né, uma ameaça da integridade física de alguém, ele pode chamar a força policial. No passado, inclusive, aqui, isso daí foi um problema que eu sempre achei muito ruim. No passado, nós tínhamos sempre policiais militares, da Polícia Militar Regular, né, dentro da Justiça do Trabalho, o que era muito bom, porque sempre impunha, né, além do respeito que a própria presença física de um policial traz, né? Se houvesse algum problema, eu conto nos dedos nesses anos todos quando teve algum problema que precisasse de intervenção militar da polícia, mas ela estava ali presente, hoje não tem mais, uma pena. Tá? E aí olha esse item aqui que legal, que é muito importante, tratar com urbanidade as partes, os advogados, os membros do Ministério Público e da Defensoria ou qualquer pessoa que participe. Registrar em data com exatidão todos os requerimentos apresentados em audiência. Então, cabe ao juiz esse tratamento urbano aos advogados, membros do Ministério Público e às partes, né? E isso também se estende às partes e aos advogados que estão atuando no feito. O Ministério Público é mais difícil porque não é sempre que o Ministério Público vai atuar num processo trabalhista, são exceções, né? Então, nesse sentido, o juiz também ele tem o poder, por isso, manter o decoro, ou seja, ele tem que instar as partes a se tratar com urbanidade. O que, lamentavelmente, a gente vê hoje acontecer, né? Isso é um comentário aqui apenas de quem já participou de muita audiência. Existe, às vezes, um grau de animosidade tremenda entre advogadas e advogados de partes contrárias, e que isso não leva a nada, gente. Nada, 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 nada. Porque é um processo. O processo, ele passa, né? E você que fica lá anos e anos a fio, vai encontrar de novo com esses colegas, então não convém você, sabe, se desgastar absurdamente, né? Então, por isso que o juiz ele tem que ter o bom senso de fazer que as partes se tratem com urbanidade, sem se desrespeitar, porque isso não leva a nada, gente. Nada, nada, nada. Posso garantir para vocês. Pois bem, né? Isso é só um comentário, isso aqui não é aula de prática, é apenas um comentário. As audiências, elas são registradas, né, em livro próprio, como dizia o artigo 217. Não existe mais esse livro, gente, né? Isso aí era uma coisa que tinha lá nos anos 70, 80, né, um registro de livro próprio. Hoje em dia, não, né? O processo, ele tem as suas atas. Quando era de papel, ela era juntada no próprios autos. E quando passou a CPJE, a ata fica lá registrada todas as ocorrências, né? Então, o que o juiz registra nas audiências? Todas as ocorrências, os requerimentos, os depoimentos, os pedidos, etc., né? Hoje em dia, esses registros, como eu falei, são arquivados em meio eletrônico, né? E mesmo nas audiências online, as atas são elaboradas e inseridas no processo. Basta você entrar lá, que tem lá, ata da audiência, você vê ela inteirinha. Quando eram as físicas, elas ficavam num registro eletrônico, né, que você podia pesquisar no andamento processual, estava lá a ata também, né? E ela era impressa e colocada no processo físico, que não, pelo menos como eu expliquei para vocês, aqui na nossa região já não tem mais. Mas quem manusear um processo físico vai ver lá que tem a ata juntada e essa ata fica também registrada no sistema eletrônico interno do tribunal e também para consulta externa. Pois bem,
A audiência chamada de instrução e julgamento, que é a que consta na própria CLT, né? Ela, embora tenha esse nome de audiência de instrução e julgamento, ela não chega no julgamento junto com a primeira audiência. É muito improvável ou muito raro você ver juízes que, terminada a instrução processual, já profiram sentença. São poucos que fazem isso porque demanda tempo e precisa ser muito experiente. Tal. Bom, eu vou dar um exemplo de um juiz que eu sei que faz isso muitas vezes, né, com muita qualidade, que é o professor Cláudio. Quando é possível, ele terminou a instrução, ele já dá a sentença na hora, né? Mercê a capacidade intelectual dele, que é fantástica, a prática, etc., mas a maior parte dos juízes prefere julgar posteriormente, né? Então, apenas a tipo de esclarecimento, às vezes pode acontecer isso, mas não é regra, né? E mesmo o professor Cláudio muitas vezes marca o julgamento mais para frente, porque não dá para julgar na hora, porque o tema é complexo, teve muito depoimento, e aí vai demorar, então, né? Mas eu já vi várias vezes ele julgar terminada a instrução. Então, você pode ver, às vezes, acontecer isso, ou o mais comum, ter marcado uma próxima audiência. Nós já vamos falar sobre isso aí, detalhando. O artigo 849 da CLT, ele prescreve que a audiência de julgamento deve ser contínua, né? Mas, porém, como eu disse, por regra geral, isso nunca é possível acontecer. Primeiro, temos muitas audiências num dia. Segundo, os temas hoje são muito complexos, não são os temas da época do legislador, da década de 50. Então, às vezes, poxa, tem questão, vários questionamentos, às vezes tem matéria de direito complexa que demanda pesquisa. Então, o juiz ele vai marcar um momento próprio só para julgar. Ele vai marcar momentos apenas para, às vezes, para tentar acordo, outro para produzir a prova e um só para o julgamento. A ideia da CLT é que essa audiência de instrução fosse uma só, tanto que ela chama una. Ela não é una, ela acaba sendo fracionada pela necessidade da realidade do que é um processo trabalhista. Né? Tanto que aqui no nosso material tem essa observação, né? Que a gente fraciona. Ó. Normalmente, o que os juízes fazem hoje em dia? Boa parte deles. Eles marcam uma primeira audiência onde eles tentam a conciliação. Nessa audiência, eles já recebem a contestação, já definem a prova. Aí, numa outra audiência, eles fazem a instrução, que a gente já vai ver, né? Ouve as partes, as testemunhas, etc. E terminado isso, aí eles vão fazer o julgamento. Então, eles acabam fracionando uma audiência que, em tese, deveria ser uma só, né? Em outras. Eles chamam audiência de conciliação, ou audiência inaugural, né? Onde é destinada apenas à tentativa de conciliação. E a conciliação a gente está presente, lembra? Nós vimos lá, já quando a gente falou de acordo trabalhista, né? Que o acordo trabalhista ele é muito estimulado, né? Tanto que, ó, aberta a audiência, o juiz ou o presidente proporá a conciliação. Então, abriu a audiência, tem que ser proposta a conciliação pelo presidente da sessão, né? Então, aí a gente vislumbra bem a importância que é dada à conciliação no processo de trabalho. Se houver acordo, lavrar-se-á a termo, assinado pelo presidente e pelos litigantes, conseguindo prazo e demais condições para o seu cumprimento. Bom, isso a gente já estudou também, né? E se a conciliação for frutífera, o termo que for lavrado valerá como decisão irrecorrível. Isso nós já vimos também lá na aula de acordo, que a gente viu lá em prática, né? Então, a gente já estudou isso daí, não custa lembrar, né? Mas, aberta a audiência, feito o acordo, uma vez homologado, ele se torna decisão irrecorrível. E aí a CLT continua dizendo o seguinte, que caso a tentativa de acordo se torne infrutífera, pode dizer que as partes não chegam a acordo, né? O juiz pergunta, tenta lá, ele espreme daqui, pergunta de lá, não se chega a acordo. Ou às vezes a empresa nem tem proposta. Aí, sendo assim, se prossegue a audiência. A CLT diz que o reclamado teria 20 minutos para apresentar sua defesa, após a leitura da petição inicial. Esse é um texto que a reforma trabalhista deveria ter já corrigido, né? Porque, vejam bem, isso era uma realidade dos anos 50. Vocês acham que hoje em dia alguém vai ler a inicial para depois você fazer a contestação oral em 20 minutos? Mas ninguém faz isso, né? O que a gente faz é protocolar a defesa, né? Agora no PJE, e antes a gente levava e entregava a contestação no momento da audiência. Então, hoje em dia você protocola antecipadamente,
E aí já começa depois a se definir e estudar como será produzida a prova, seja ela pericial, seja ela de matéria de fato e direito ali para ser debatida, né, sobre o fato jurídico. Então, realmente o texto consolidado da CLT está bem atrasado nessa questão e se perdeu a oportunidade na reforma trabalhista de se arrumar isso daí. Até fiz observação aqui na prática, ela é inserida no PJE. O que está acontecendo, também fazer uma observação aqui, talvez alguns ou algumas de vocês já façam estágio em escritórios trabalhistas e vão falar, mas tem juiz que está mandando juntar antes a defesa. Bem, a CLT é muito clara quanto ao prazo para apresentação de defesa. Ela é apresentada no momento da audiência, pode ser até oral. Essa questão dos juízes estarem determinando que a parte apresente a contestação em 15 dias, como se fosse nocível, sob pena de revelia e tal, não tem valor nenhum. Eles podem achar até que tem, mas não tem. Porque você estaria violando o que diz o artigo é expresso. A contestação é apresentada à audiência. Então, até o momento, até 0,0 segundo antes de começar a audiência, eu posso protocolar a minha contestação. É evidente. Se eu receber uma notificação da justiça dizendo que eu tenho que contestar em 15 dias, eu não vou correr o risco de depois ter um problema e não vou contestar, eu vou contestar antes. Vou contestar no prazo dos 15 dias, né? Mas que está errado, está errado. Então, só estou fazendo essa observação porque também, devido à pandemia, alguns de vocês podem ter presenciado esse tipo de questão e está aqui a minha explicação. É lícito? Não, não é. Mas as pessoas acabam aderindo por conta da excepcionalidade da situação. Os próprios advogados de empresa, no nosso caso, que a gente faz uma assessoria empresarial forte lá no escritório, a gente junta no prazo. Porque às vezes poupa a gente até de audiências desnecessárias. Você junta, aí ele manda a parte falar, às vezes não precisa de audiência, ou quando vai para a audiência já vai com tudo formatado. Então, beleza, é uma audiência a menos. Uma coisa a menos para me preocupar. Né? Tá? Então, feita essa observação aí, lembre-se que, em regra, você pode aduzir a sua defesa de forma oral durante 20 minutos, se for o caso. Né? E aí, terminada a defesa, ou seja, foi apresentada a defesa, nós vamos começar a instrução do processo. O juiz de ofício ele pode interrogar as partes. Né? Às vezes, o que acontece, né, como eu falei na prática, o juiz ele designa uma primeira audiência, onde ele tenta conciliar as partes. Ele não consegue, aí ele já estipula que provas serão produzidas na próxima audiência. Então, vamos imaginar que tem uma prova pericial e prova testemunhal. Então, ele já define tal, que vai ser feita a perícia, e na audiência de instrução vão vir duas testemunhas, então ele já coloca lá o que vai fazer e passa para a próxima audiência. Então, fica adiado, na próxima audiência você comparece para a produção de provas. E aí que vem um detalhe importante, né? Uma vez que você produziu a prova, seja numa audiência de natureza única, una, sem interrupção, seja numa audiência fracionada, ou seja, teve uma tentativa de conciliação, não deu certo, se marcou uma outra, foi feita a instrução processual. Você ouviu as provas, as partes e tal. Terminada a instrução, o juiz, ele novamente tenta fazer o acordo, né? Porque, veja, nós já vimos isso também, nós comentamos, né, na aula de acordo lá da prática. Eu falei que antes do começo da audiência é um bom momento para você tentar um acordo, porque as partes não têm certeza acerca do que vai ser produzido como prova. Quando terminada a instrução processual, é um bom momento porque as partes já têm noção, eventualmente, que elas poderão ganhar ou perder, embora não estejam na cabeça do juiz, eles têm noção que tipo de prova você fez, se ela foi boa, se ela foi completa, e se você pode confiar que, né, vai ter um resultado positivo. Então, bom, ele tentou de novo o acordo, não deu certo. Terminou a instrução, o juiz pode designar um prazo para as partes apresentarem razões finais orais por 10 minutos cada um. Aqui também eu vou fazer uma observação, que aqui a gente tem que colocar o que a lei diz, sempre, e eventualmente o que você às vezes assiste lá acontecendo. Então é necessário fazer esse contraponto, porque é uma aula de processo, então é importante você saber. A maior parte das vezes, o juiz ele defere prazo para as partes apresentar razões finais, não de 10 minutos, mas ela dá prazo de dias, porque ele ainda vai julgar lá para frente. Né? Por quê? Pelo simples fato
de que se for 10 minutos para cada um, já são 20 minutos. São 20 minutos a menos que ele tem para a audiência seguinte. São muitas audiências no dia, então o cara não quer, ele quer, né? Desculpe o termo, ele quer agilizar o trabalho. Então ele vai dar um prazo maior. Mas volta a dizer, se a audiência dele está no horário, ele já quer deixar tudo pronto, ele fala, doutor, vou abrir a palavra para o senhor aí, o senhor pode aduzir suas razões finais. Então, você vai fazer uso da palavra, onde, nas razões finais, que tipo de exercício eu estou fazendo? Né? O que eu vou fazer na arguição de razões finais? Eu vou destacar os aspectos positivos das provas que foram produzidas em favor do meu cliente e os aspectos positivos da tese de direito que eu estou defendendo lá em relação ao fato jurídico. Então, é isso que eu falo nas minhas razões finais, né? Eu vou chegar lá e dizer para o juiz, olha, senhor presidente de sessão, realmente aqui se produziu uma prova testemunhal contundente, comprovando que os cartões de pontos não expressam a realidade da jornada de trabalho. A testemunha foi muito precisa ao informar que eles anotavam o horário e continuavam trabalhando. Ou seja, eu vou desenvolvendo, né, através de uma retórica, um exercício retórico de convencimento do juiz, elementos para que ele julgue favorável à tese que nós estamos defendendo lá, né, para a empresa ou para o empregado, seja lá para quem for que você estiver atuando. E aí o juiz, via de regra, ele não profere a sentença no momento. O que ele vai fazer? Ele vai designar uma nova data, né? E essa nova data ela só vai ter uma função, dar publicidade à sentença, né? Ele vai juntar a sentença no processo e vai dar publicidade. Tem duas formas do juiz fazer isso. A regra geral, né? A regra geral é que o magistrado ou a magistrada, eles designam dia e hora e dizem que, do resultado daquele julgamento, as partes serão intimadas pelo Diário Oficial Eletrônico. Então, quer dizer o quê? Então, ele designa lá julgamento para dia 13 de maio, né, às 20 horas. Um exemplo hipotético aqui que eu estou dando, né, da minha cabeça. Então, ele marcou o julgamento para esse horário. E se ele colocou que eu vou ser intimado pela imprensa oficial, significa o quê? Que quando essa sentença for realmente juntada no processo, eu vou ser intimado. Então, eu tenho que aguardar a publicação no Diário Oficial. Também ele pode, diferentemente, adotar o método do chamado enunciado 197 do Tribunal Superior do Trabalho, onde aí sim, se ele escrever que as partes serão intimadas da sentença na forma do enunciado 197, aí é necessário que no dia e hora que estiver designado, para fins de contagem de prazo, eu já tenha acesso à sentença, ou seja, a sentença vai ter que estar nos autos. Os juízes não gostam muito dessa modalidade, porque daí no dia e hora marcado exato, ele tem que estar com a sentença pronta. E nem sempre dá certo isso, gente, né? E aqui não é nenhuma crítica ao trabalho dos juízes, nem nada, porque é muito volume, às vezes o cara não dá conta, então naquele dia ele não conseguiu julgar, vai julgar no dia seguinte. Aí quando julgar, quando tiver juntado lá, você é avisado. Em regra, os juízes cumprem os prazos, né? Os que não cumprem esses prazos, que eles marcam julgamentos, etc., são exceção. A maior parte deles está com os processos em dia, né? A gente vê pelo volume ali, os julgamentos ocorrem tranquilamente. Onde existe grande, às vezes, atraso e demandas, são nos tribunais. Lógico, tem juízes com sentenças atrasadas, tem juízes que estão atrasadérrimos, mas não são regra. Tá? Então, muita atenção. Existe uma diferença entre publicação no Diário Oficial e enunciado 197. Se a parte não tiver patrocínio do advogado, ela é intimada por via postal, né? Toda a ata de audiência e trâmites, né, são resumidos na ata e devem constar também, né, na íntegra na decisão. Então, na ata você tem que constar todos os incidentes, as ocorrências, etc. A questão do comparecimento das partes, né? Na audiência de julgamento, aqui diz o artigo 843, isso aqui ele foi alterado
com uma pequena modificação pela reforma trabalhista. Na audiência de julgamento deverão estar presentes o reclamante e o reclamado, independentemente do comparecimento dos representantes, salvo nos casos reclamatórias plurimas ou ações de cumprimento, quando os empregados poderão fazer-se representar pelo sindicato de sua categoria. Então, na audiência, quem tem que estar presente? O autor e o réu, reclamante e reclamado, né? Independentemente do comparecimento dos seus representantes. Se o advogado faltar, não é um problema. O problema é o autor faltar ou o réu faltar. E aí diz o parágrafo primeiro que é facultado ao empregador, fazer-se substituir pelo gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato e cujas declarações obrigarão o proponente. Olha só, então existe uma faculdade, e isso é evidente, né? Imagina, você vai entrar com uma ação contra o Banco Itaú, você não vai pedir lá para o presidente do Itaú, lá da família Setúbal, ir lá fazer audiência, né? É evidente que ele vai mandar um representante. Porém, quando a empresa nomeia um representante, esse preposto, a palavra do preposto ali seria como se fosse uma confissão real do próprio dono, né? Então, essa pessoa precisa realmente saber o que está falando, né? O parágrafo terceiro aqui, ele alterou um entendimento anterior, né, que havia de que esse empregado aqui, este representante aqui, ou gerente, outro preposto, deveria ser empregado da empresa. E aí, com a reforma trabalhista, veio que o preposto que se refere ao parágrafo primeiro não precisa ser empregado da parte reclamada. Isso daí atendeu a um reclamo de boa parte das empresas pequenas, que muitas vezes acabavam não tendo, às vezes não tem mais de um empregado, tem um só, não pode sair, e às vezes precisam nomear, por exemplo, o contador que conhece lá a realidade dele para ir lá representá-los, não podiam. Então, hoje em dia, qualquer pessoa pode ser preposto, lembrando apenas que o preposto, ele é a voz do empregador. Se ele confessar algum fato, alguma coisa, não tem desculpa, vai gerar reflexos no processo. Então, qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato e cujas declarações obrigarão o proponente. Então, as declarações deles obrigam quem passou a preposição, né? Então, o comparecimento das partes é obrigatório, a do reclamante é presencial ele próprio, e a do reclamado pode ser o próprio sócio, dono, ou o gerente ou um preposto nominado, né? Bom, algumas questões são importantes aqui. O artigo 844 da CLT diz que quando o reclamante não comparece na audiência, especialmente na audiência inicial, nós já vamos ver que tem diferenças aí, o processo é arquivado. Então, nós temos lá a reclamação trabalhista, foi distribuída, marcou-se a audiência, a primeira audiência, para o dia 13 de maio. Aconteceu a audiência e o reclamante não foi. Esse processo será arquivado. Acontece que pode ter outras ocorrências, né? Como eu disse, às vezes nós podemos ter uma audiência de conciliação, outra de instrução, né? Então, vamos imaginar que o reclamante compareceu na audiência de instrução, audiência de conciliação, a primeira, né? Foi apresentada a contestação e o juiz marcou uma próxima audiência, onde ele iria produzir as provas, ia ouvir as partes e as testemunhas. Normalmente, nesta audiência em prosseguimento, que será a audiência de instrução, o juiz consigna que a ausência da parte, qualquer uma das partes, implicará na confissão quanto à matéria de fato, ou seja, uma confissão ficta, dizendo, se você não vier aqui para prestar depoimento, eu vou presumir que a matéria de fato é verdadeira, alegada pela parte contrária. Então, por isso que a gente sempre fala que na audiência de prosseguimento, não, a parte não pode faltar. Então, se ele faltar na primeira audiência, arquiva-se. Se ele faltar na audiência de prosseguimento, ele vai sofrer uma confissão quanto à matéria de fato, uma confissão ficta, né? É uma confissão real, uma confissão ficta, permite até prova em contrário, mas ali fica a confissão. Por quê? Porque a defesa do reclamado já foi apresentada, então já está formada a lide contestácio já está formada, né? Por isso que ele não pode faltar. Tem aqui dois enunciados, né? 974 do Tribunal Superior do Trabalho. O primeiro diz o seguinte: arquivamento da reclamação. A ausência do reclamante após a contestada ação.
A ausência do reclamante, quando adiada a instrução após contestada a ação em audiência, não importa arquivamento do processo. Então, só arquiva se for na primeira audiência. E aí, ó, pena de confissão pelo não comparecimento à audiência de prosseguimento. Aplica-se a pena de confissão à parte que, expressamente intimada com aquela combinação, não comparecer à audiência de prosseguimento no qual deveria depor. Então, tanto faz se é a empresa ou o empregado, né, o empregado ou empregador, se um deles faltar à audiência de instrução, vai sofrer a pena de confissão quanto à matéria de fato. Tá? Até aqui tudo bem? Ok. Então, nós vimos a consequência da ausência do reclamante na primeira audiência, na audiência inaugural. Vejamos agora a consequência da ausência da empresa na audiência inaugural. O próprio CPC diz, né, que no artigo 344, que a revelia ocorre se o réu não contestar a ação. Então, revel é sempre aquele que não contesta a ação e, quanto mais, aquele que não comparece em audiência. O artigo 844 diz o seguinte: o não comparecimento do reclamado importa em revelia, além de confissão quanto à matéria de fato. Então, se na audiência inicial, na primeira, comparece o reclamante e não comparece a reclamada ela tem aplicada contra ela a pena de revelia, que é a não apresentação da contestação, e confissão quanto à matéria de fato, ou seja, uma pena bem grave, né? Ou se ela comparecer e por algum motivo não se defender, ela vai ser apenas revel, mas não conto mais porque ela comparece ali. E aí eu faço aquele questionamento famoso, né? Se no dia da audiência inicial nem o reclamado nem o seu preposto comparecem, está apenas o advogado munido de procuração, tem revelia nesse caso? Aí é interessante essa questão. A gente vai se valer aqui de um pouquinho do CPC, né? Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumição verdadeiras alegações de fato formuladas pelo autor. Veja, essa é uma discussão tremenda na Justiça do Trabalho, porque o artigo 844 diz que se o não comparecimento da parte implica revelia, e revelia é ausência de contestação. Então, existe uma discussão técnica se pode ser permitida a juntada da contestação pelo advogado ou não. Aqui, por exemplo, na segunda região, tem uma tese prevalente de que é possível, sim, a juntada e que deveria se conhecer os termos lá consignados, aplicando-se apenas a pena de confissão quanto à matéria de fato. E já o Tribunal Superior do Trabalho, a gente vai ver, tem um entendimento diverso. Né? Apenas a título de exceção, né? A revelia não produz efeito se houver pluralidade de réus e um deles contestar a ação. Então, se ela tem 3 empresas, o tema é a mesma, uma delas contestou, vai aproveitar para as demais. Se o litígio, por exemplo, versar sobre direitos indisponíveis, se a petição inicial não for acompanhada do instrumento público que a lei considere indispensável à prova do ato, por exemplo, vamos imaginar que você ingressa com uma ação pedindo uma diferença salarial com base num reajuste deferido em acordo ou dissídio ou acordo ou convenção coletiva, e não junto ao acordo ou convenção coletiva. Mesmo com a revelia, não vai ter efeito, porque você não juntou o instrumento público necessário. Tá? As alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova já constante dos autos. Isso também pode acontecer, né? Eu me lembro uma vez que eu fui fazer uma audiência no Guarujá, e a juíza de então lá ficou muito brava porque o reclamante dizia que trabalhava 24 horas por dia sem parar, né? Tanto que mesmo com a ausência do reclamado, ela não julgou na forma do pedido, porque julgava impossível que alguém fizesse aquele tipo de trabalho. Alguns métodos aí que a gente pode vislumbrar que são possíveis de elidir a ausência da empresa. Um deles é a questão, por exemplo, de ter acontecido uma doença com o empregador, né, que o atestado médico. A gente foi até um exemplo lá na nossa aula de prática. A gente tem a OJ 74,
onde diz que a reclamada ausente e a audiência que deveria apresentar a defesa é revel. Então, ó, a reclamada ausente e a audiência em que deveria apresentar a defesa é revel, ainda que presente seu advogado munido de procuração. Então, eles estão dizendo que não pode juntar a defesa. Podendo ser lida a revelia mediante a apresentação de atestado médico, que deverá declarar expressamente impossibilidade de locomoção do empregador ou seu preposto no dia da audiência. Então, teria que ter um motivo justo, né, para não comparecer. Uma outra coisa importante existe uma impossibilidade de o advogado que está lá presente atuar, por exemplo, como preposto e como advogado, né? Ele não pode simultaneamente fazer os dois. Ele pode optar, por exemplo, como eu já vi alguns colegas fazerem, né? É um truque, né? Para evitar, principalmente quando a defesa já está apresentada. Então, por exemplo, a defesa já está apresentada, já está lá nos autos. Você vai lá no dia e nada de parecer preposto, não aparece ninguém, tá? Fica lá um desespero. Aí o que você faz, né? Você, como advogado, simplesmente desiste da sua condição de advogado e atua apenas como preposto, né? Depois você deixa lá para ver se vai dar algum problema ético, alguma coisa, mas pelo menos você salva o processo, né? Isso é uma questão bem prática, é só para a gente ter ideia. A própria OAB, ela coloca aqui no seu artigo 23 do Código de Ética, né? É defesa ou advogado funcionar no mesmo processo simultaneamente como patrono e preposto do empregador ou cliente. Então, é bom seguir o que diz a orientação da própria OAB. E, por fim, né, comparecimento das testemunhas. Como a gente falou no comecinho da aula, nós temos o princípio da concentração dos atos processuais, oralidade, né, economia processual. Diz lá o artigo 845 que o reclamante e reclamado comparecerão à audiência acompanhados das suas testemunhas, apresentando nessa ocasião as demais provas. Então, a regra geral é que as partes já levem suas testemunhas, que serão ouvidas conforme a necessidade, né? E se a testemunha, por exemplo, se recusa ou precisa ser intimada? Bem, a gente vai no artigo 825. As testemunhas comparecerão à audiência independentemente de notificação ou intimação. Então, a regra geral é que você não faça notificação ou intimação da testemunha. Aí diz o parágrafo único: as que não comparecerem serão intimadas ex officio ou a requerimento da parte, ficando sujeitos à condição coercitiva, além das penalidades do artigo 730, caso sem motivo justificado não atenda a intimação. Então, o que é comum, né? Vamos imaginar que você vá na instrução e diz: olha, excelência, eu avisei a testemunha aqui dessa audiência e não sei por que motivo ela não compareceu, gostaria de pedir o adiamento e que ela seja intimada pessoalmente a comparecer. A juiz vai intimar, mediante oficial de justiça, já alertando que se ela não comparecer, ela vai ter condição coercitiva e aplicação de multa. Tá? Alguns juízes até pedem, antes da audiência, já dão um prazo para que você apresente um rol para que eles possam intimar as testemunhas. Dentro da audiência de instrução, da audiência una, né, como nós vimos, nós temos dois momentos para a conciliação. O primeiro momento é antes de abertos os trabalhos e quando encerrada a instrução processual, tá? Isso nós já vimos aqui e a gente já sabe até como funciona. E aí, depois disso tudo, gente, o juiz já tem condição de julgar o processo. Né? Foi feita a produção, foram feitas as produções de provas, ouvidas as partes, ouvidas as testemunhas, feito todo o detalhamento da prova necessária, e aí ele vai fazer o julgamento, que é uma outra etapa que nós vamos tratar lá para frente, tá? Eu gostaria de saber se vocês conseguiram ter esse panorama geral aí da audiência, que depois nós vamos ver a questão da contestação, vamos recordar também a questão da petição inicial, para aí poder propiciar, né, nesse contraponto de teses e as consequências diversas, a decisão final, que é a sentença. E aí, gente, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem. A sua explicação, no meu ponto aqui, foi clara. Legal. Foi tranquilo. Então tá bom, gente. Se alguém, se vocês quiserem, já podem, por gentileza, colocando aqui o nome e número aqui no nosso chat. Quem já colocou não precisa pôr de novo, né? Evidentemente, só para quem não colocou ainda, porque já está registrado aqui. Só deixando claro, gente, que a gente vai, essa aula, né,
dos atos da audiência, ela vai se ligar depois com a petição inicial e com a contestação para conjuminar, né, como é que se diz, numa liga, né, necessária para produzir a sentença, é onde o juiz vai, eventualmente, depois decidir a questão após essa produção de provas. É importante a gente ver, né, que as consequências, por exemplo, das ausências nas audiências iniciais são bem diferentes, né? Se o reclamante não vai, se arquiva; se a empresa não vai, ela é revel. Então, há uma grande desproporção aí que precisa ser observada. E a empresa tem que tomar muito cuidado com esses detalhes aí da revelia e da confissão. Oi, pois não. Uma dúvida. Por exemplo, um funcionário sai da empresa, ele aciona a empresa, e como ele prestava serviço num cliente, ele aciona a empresa e o cliente que ele prestava serviço. Tá. Perfeito. Paulo, na audiência, a empresa, que era a empregadora do funcionário, ela vai levar um preposto, e o preposto do cliente pode ser alguém da própria empresa que empresta um preposto para o cliente? Sim. Antes não podia. Mesmo que tenha vínculo com a empresa? Mesmo que não tenha vínculo. Isso não podia até novembro de 2017. Antes disso, tinha que ser empregado da própria empresa. Houve um desenvolvimento jurisprudencial no próprio nosso Superior do Trabalho, já com algumas exceções. Microempresa, EPP, eles já estavam admitindo que fosse uma pessoa que não fosse empregado. Mas aí, quando veio a reforma trabalhista, disse que o preposto não precisa ser empregado. Então, qualquer pessoa pode ser. Vou dar um exemplo para você prático, né? Nós fazemos assessoria empresarial para alguns grupos grandes, e eles às vezes têm audiências fora daqui, né? Então tem, por exemplo, audiência em São Paulo, tal, onde eles aparecem apenas como empresa tomadora de serviço. Então você tem a terceirizada e, né, por exemplo, teve uma audiência hoje na 7ª Vara da Zona Sul lá de São Paulo, em que o rapaz ele trabalhou em várias obras, numa delas era desse grupo que a gente advoga, então a gente foi chamado lá nessa condição. Quem foi de preposto? Porque como a gente era terceirizado, era tomador de serviço, não era a própria empresa, ele não era empregado nosso nem nada, foi preposto uma pessoa ligada ao escritório, entendeu? Que a gente contrata. Normalmente estagiários de direito, ele ganha lá uma graninha ainda e comparece de estagiário, entendeu? De estagiário não, perdão, de preposto. Não é empregado, nada. Lógico, ele é orientado, ele sabe o que tem que falar, a pessoa, ou ela, ou ele, né? É orientado direitinho. Outro dia também, nós tivemos uma audiência em Minas, né? Um pouco antes do término da pandemia, finalzinho de 2018. Era a mesma coisa, éramos tomadores de serviço, ele fez um serviço aqui de pouco mais de 5 meses e também colocou a gente no polo, um monte de empresas, tinha umas 10 empresas no polo. Só para deslocar advogado e preposto fica muito mais caro, então nós contratamos um advogado lá e pagamos lá também um preposto, que foi lá, compareceu e deu tudo certo. Então, nesse caso, poderia inclusive emprestar o empregado para ser preposto dele, porque sabe dos fatos, lá, vai lá como preposto do cara. A única coisa é que sempre é o seguinte, gente, que precisa ficar bem claro. O preposto, ele representa a empresa, né? O que ele falar, se ele falar bobagem, confessar alguma coisa, ele vai impactar no processo, né? Não vai ter desculpa. Então, precisa escolher bem, mas não precisa ser mais empregado. Antes precisava, era obrigatório, hoje não precisa mais. Outra questão que, já que você trouxe o trabalho, eu me lembrei agora. Outra questão que dava muita discussão, condomínio. Exigia-se que fosse o síndico sempre presente, né? Hoje em dia já está se aceitando a nomeação de prepostos. Ok? Tranquilo aí, gente? Beleza. Então, meus caros e minhas caras, sábado teremos matéria nova, já está lá no portal, né, para outra inicial. Eu aguardo vocês lá. Amanhã já é sexta-feira, tomara que seja uma sexta tranquila aí, né, que a gente não tenha muitas intercorrência, né? Costumo dizer lá que na justiça, sexta-feira é dia de susto, sempre, os pepinos sempre aparecem sexta-feira, parece incrível, né? Que é o dia que o pessoal vai dar uma relaxada, mas é o dia que a gente mais trabalha. Tá bom, gente? Então, quem não colocou o nome aqui, coloque, e os demais aí, já se quiserem retirar, fica tranquilo. Obrigado pela audiência, a gente fica com Deus, tá? Se cuidem, e sábado nos encontramos às 9h15, como sempre aí, tá bom? Aguardo vocês lá. O material já está lá no portal. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado, viu? Valeu, tchau, tchau. Tchau a todos aí.